Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade. Peço-lhes para partilharem o programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim e, sobretudo, subscreverem o canal da Rádio Transforma, apoiando assim este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade. Falaremos hoje exclusivamente da gloriosa Revolução do 25 de Abril. Comemoram-se agora 50 anos da Revolução do 25 de Abril. Foi, desde o 1º de maio de 1974, a maior concentração de pessoas para comemorar uma data que houve em Portugal. No momento em que a extrema-direita está em ascensão em Portugal, o partido da extrema-direita Chega, tem um assento no Parlamento com 50 deputados e faz ele próprio, embora represente apenas 18, pouco por cento do eleitorado, ele faz um ruído capaz de entrar pelas casas adentro todos os dias, através das televisões, através das rádios. E, sobretudo, as camadas jovens que não viveram o 25 de Abril, que não conhecem o passado da ditadura, que vivem num mundo completamente diferente, um mundo onde existe escola, onde existe saúde, onde existe cultura, onde existe educação, onde existe habitação, onde o país tem as infraestruturas essenciais que não tinha antes do 25 de Abril, nomeadamente distribuição de eletricidade. Havia uma grande parte do país que não tinha eletricidade. Distribuição de água. A maior parte do país não tinha água ao domicílio. A distribuição de redes de saneamento. Eram pouquíssimos os lugares, até nas grandes cidades havia muitas zonas sem ter redes de saneamento. E tudo aquilo que a juventude atual considera que é normal e considera, inclusivamente, que é muito insuficiente, pretendendo mais, reivindicações perfeitamente justas no que toca à saúde, no que toca ao ensino, no que toca à habitação, mas essas pessoas esquecem-se que estão, eventualmente, a risco de escolher alguém que pretende precisamente o retrocesso. Alguém que é o herdeiro daqueles que nos fizeram chegar ao 25 de Abril, não só sem saúde, sem educação, sem habitação, com uma ausência total de redes de saneamento e de eletricidade e de água, também muito deficientes. Eles esquecem-se que esses herdeiros dos tempos da ditadura fazem falsas promessas, mentem, e aquilo que eles pretendem é alcançar o poder para instituir um regime ditatorial ou mascarado de democracia, mas ditatorial, como sucede numa Hungria, com Viktor Orbán, nomeadamente, em que o Chega se vê bem representado. E esses sistemas ditatoriais, aquilo que pretendem é permanecer no poder e não permitir a alternância e as liberdades democráticas que permitem a alternância no poder. A juventude atual deveria perceber que aquilo que se passa na Assembleia da República é uma manifestação de cinismo por parte da extrema-direita, uma manifestação de mentiras permanentes e de vozearia permanente, e que aquilo que a extrema-direita do Chega afirma, que quer combater a corrupção, é precisamente aquilo que eles não querem fazer. A última coisa que eles não querem fazer. Com eles poderemos não ter notícia da corrupção, porque com eles haverá censura dos jornais, haverá censura de todos os meios de comunicação. E
não chegando ao povo através dos meios de comunicação qualquer referência à corrupção, na realidade ela não existirá. Como antes do 25 de Abril não existia. E não existia porque a censura impedia qualquer notícia sobre a corrupção. Por exemplo, falências fraudulentas de grandes empresas, de bancos inclusivamente. Tudo isso era censurado. É importante que a juventude perceba que o 25 de Abril abriu a perspectiva da liberdade. E abriu a perspectiva da liberdade que todos nós devemos construir, incluindo os jovens. Não é apenas exigindo, não é apenas vozeando para ter melhor saúde, ou para ter melhor ensino, ou para ter melhor habitação, que isso se consegue. É necessário lutar, é necessário responsabilizar-nos. E nisso, o 25 de Abril, logo no período posterior ao 25 de Abril, deu um exemplo de participação democrática das populações. Depois do 25 de Abril, não se giram só direitos. O povo não reivindicou apenas, o povo fez. Eu dou um exemplo. Antes do 25 de Abril, grande parte das aldeias do país não sabiam o que era ter um médico. E foi o serviço médico à periferia que fez com que os médicos, pela primeira vez, fossem a essas aldeias, auscultassem a saúde das populações, receitassem e dessem conselhos de higiene e de saúde para as populações. E isso originou uma transformação enorme. Em pouco tempo, e ainda antes da criação do Serviço Nacional de Saúde, houve uma melhoria muito sensível das condições de saúde da população portuguesa em virtude desse serviço médico à periferia. Outras coisas, como por exemplo as campanhas de alfabetização, foi gente minimamente alfabetizada que saiu, esses sim, saíram dos seus lugares de conforto das cidades e das vilas e foram para as aldeias ensinar a ler e a escrever. E pela primeira vez, gente idosa que não sabia ler nem escrever, porque chegámos ao 25 de Abril com 30% da população portuguesa sem saber ler e escrever, e no que toca aos idosos com mais de 50 anos, esses 30% duplicavam, pois essa população, pela primeira vez, nas aldeias, aprendeu a ler e escrever o seu nome. E aprendeu a escrever uma carta de modo elementar, mas a escrever uma carta para os seus filhos, para os seus parentes que viviam no estrangeiro, que tinham sido obrigados a fugir do regime totalitário que então tínhamos para conseguirem uma vida digna no estrangeiro. Mas foi também o movimento da cultura. Foi a primeira vez que o cinema, o teatro, a poesia foi às vilas e às aldeias deste país. Pela primeira vez, orquestras sinfónicas foram tocar até em lugares onde isso não tinha acontecido e bem próximo dos grandes centros. Bem próximo do Porto, em Amarante, em Baião. Nunca tinha havido um concerto de uma orquestra sinfónica. E foi no 25 de Abril que isso aconteceu pela primeira vez. Depois, já não falamos das estradas e das autoestradas, que o país era uma verdadeira miséria no que toca às estradas, e no que toca a autoestradas, pura e simplesmente, elas não existiam. Ora, tudo isso foi construído depois do 25 de Abril. Neste momento, o país tem uma rede de cobertura de eletricidade total. Tem uma rede de abastecimento de água praticamente total também. Tem uma rede de saneamento quase total também. Foram muitos anos de trabalhos, de investimento, que foram levados a cabo, que foram necessários para se construir tudo isso. Tudo isso que durante 40 anos não foi feito, tudo isso foi feito apenas depois do 25 de Abril. Na Assembleia da República, esse partido do Chega, depois das cerimónias oficiais e quando se começou a cantar o Grândola Vila Morena, saiu. E saiu porque eles não querem saber de algo que ligue o presente
ao passado libertador da Revolução de Abril. No fundo, Abril, para eles, é algo detestável. Recentemente, um indivíduo que é irmão do vice-presidente da Assembleia da República, por parte do Chega, um tal Pacheco de Amorim, escreveu num jornal que Portugal seria um grande império se mantivesse as colónias da Guiné, de Angola, de Moçambique. E ele não disse, mas do Estado da Índia e de Timor. São os maluquinhos do império que ainda andam por aí. E são os maluquinhos do império que estão no Chega. E que falam para gente ou ignorante, ou malvada, ou psicopata, como eles são. Esse Pacheco de Amorim é um psicopata. Porque um indivíduo que diz que era possível manter as colónias portuguesas até agora é um autêntico psicopata. Eu estou-me a lembrar que, ainda antes do 25 de Abril, salvo erro, em 1972, foi publicado por um professor universitário ligado à ditadura salazarista, um tal Henrique Martins de Carvalho, uma obra de pertence à ciência política e sociologia, em que ele defendia, em 1972, que ainda era possível Portugal recuperar o Estado português da Índia. São estes lunáticos, estes psicopatas, estilo Henrique Martins de Carvalho, que em 1972 dizia que Portugal podia, contra a União Indiana, uma das grandes potências mundiais, recuperar o Estado português da Índia, o ex-Estado português da Índia, Goa, Damão e Diu. Pois é esse tipo de gente que está no Chega e que pretende convencer as pessoas de que agora tudo corre mal e que, na realidade, dizer que agora tudo corre mal é o mesmo que dizer que antes do 25 de Abril é que tudo era bom. E que uma ditadura, como eles pretendem, é aquilo que interessa ao país. Não corre mal tudo. Nós temos dos melhores índices da saúde a nível mundial. O nosso Serviço Nacional de Saúde, com todas as deficiências que tem, é do melhor que há a nível mundial. A nossa educação fez criar a geração mais educada, com um nível de educação superior que Portugal jamais teve e que está a par daquilo que é de melhor a nível mundial. A nossa cultura, a difusão da cultura por toda a população é um facto absolutamente notável. Hoje não há vila nenhuma e há muitas aldeias que têm escolas de música. E tudo isto graças ao 25 de Abril. A habitação é uma dificuldade que o país está a sentir neste momento. Não que tenhamos falta de habitação, porque o país tem mais habitações do que os agregados familiares que tem. Só que grande parte dessas habitações estão abandonadas porque se situam no interior e houve uma desertificação do interior, o abandono do interior pelo litoral, a população concentra-se no litoral. E precisamente aqueles, como os Ventura e outros que estavam ligados aos vistos de gold e aos negócios da habitação, à especulação da habitação, pior do que o negócio, esses que clamam contra a ausência de habitação foram eles próprios responsáveis por essa ausência de habitação, com as políticas que levaram a cabo e que levaram a que as habitações atingissem preços de mercado astronómicos e que as rendas fossem incomportáveis nas grandes cidades para a maior parte dos portugueses, incluindo as próprias classes médias. Eles queixam-se, mas eles são os pirómanos que se armam em bombeiros. É importante que o povo português perceba isto, perceba a sua mentira, perceba o seu cinismo, perceba que aquilo que eles querem é o poder, aquilo que eles querem é a corrupção. Olhamos para aquelas caras e nós rimos-nos quando eles falam de corrupção, quando eles falam contra a corrupção. É preciso estarmos atentos, é preciso estarmos atentos contra a simulação, contra o cinismo, contra a mentira que os herdeiros do período anterior ao 25 de Abril estão a transmitir
ao povo português, mas sobretudo às camadas jovens que não têm memória para alcançarem o poder. É importante que as camadas jovens se revejam naqueles testemunhos, que ainda são muitos, daqueles que viveram o 25 de Abril há 50 anos, que viveram antes do 25 de Abril, que já eram adultos antes do 25 de Abril e que sabiam que as pessoas andavam na rua descalças. Até nas cidades havia muita gente que andava descalça. Que as pessoas se alimentavam pessimamente, que não tinham saúde nem habitação, que Lisboa era... À entrada de Lisboa era um enorme bairro de barracas, que à volta de Lisboa estava tudo cheio de bairros de barracas, onde mais de 1000 pessoas tinham de servir de um único fontenário. Era isso que era o que havia antes do 25 de Abril. E é isso. Não, já não é possível retroceder. A vida é outra. Simplesmente, eles pretendem aprisionar o país, de modo a eles próprios concentrarem em si não só o poder político, mas também o poder económico, no fundo, naqueles que são os seus mandantes. Porque não é o Ventura, nem são os deputados do Chega que têm verdadeiro poder. Quem tem o verdadeiro poder é aqueles que mandam neles, que lhes pagam, que pagam as suas comunicações nas redes sociais. Aqueles que, no fundo, mandam no país e que querem concentrar ainda mais a riqueza neles próprios. O país é um país muito desigual, dos países mais desiguais da União Europeia. E aquilo que eles querem é aumentar essa desigualdade entre os detentores da riqueza, os verdadeiros detentores da riqueza, que é 0,05% da população. Esses são os verdadeiros detentores da riqueza. Pretende concentrar mais riqueza nesses 0,05% da população. Não são capazes de o dizer. Não têm coragem para o dizer, porque se desmascarariam. Mas devemos perceber que, na realidade, aquilo que eles querem é isso. Ainda agora, ao saírem no final das cerimónias do 25 de Abril, quando se cantou o Grande Vila Morena, eles não tiveram a coragem de dizer que não gostavam do Grande Vila Morena e por isso saíram. Eles foram cobardes porque não gostavam e aquilo que eles disseram foi que saíram porque a sessão já tinha terminado oficialmente e, portanto, eles não eram obrigados a permanecer ali. Todos os outros grupos parlamentares continuaram na Assembleia da República e cantaram o Grande Vila Morena, que é uma canção fraterna, uma canção de liberdade, que todos os portugueses dignos de serem chamados portugueses e não traidores à pátria, como eles apelidam outros, de serem chamados portugueses e não traidores à pátria, repito, todos os portugueses terão ou devem ter satisfação, a alegria de cantar. Porque é a canção da liberdade, é a canção do 25 de Abril. E devemos lutar contra esses cínicos, dissimulados, mentirosos, para que o 25 de Abril permaneça para sempre, não só no coração dos portugueses, mas também se aprofunde e que as suas conquistas se alarguem para que o 25 de Abril se cumpra cada vez mais. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que partilhem este programa e, sobretudo, que subscrevam o canal da Rádio Transforma, apoiando assim este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade. Política Impura, na Rádio Transforma, com Henrique Prior.